Escola de Libertação. A diferença entre legalidade e pecado. Pastor Ney Mendonça. Introdução. Existem duas coisas que destroem uma vida espiritual: o que te suja e o que te prende. Muitos só se preocupam com o que suja, mas não percebem o que prende. E é aí que está o perigo. Existem pessoas que estão na igreja, oram, jejuam, buscam, mas continuam presas. Por quê? Porque confundem pecado com legalidade. Acham que pedir perdão resolve tudo, mas existe uma verdade mais profunda. Pecado é o ato. Legalidade é o direito gerado. Existem pessoas perdoadas, mas ainda presas. O que é pecado? A base está em 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. É quando o homem sai do princípio de Deus. Pecado é aquilo que suja, é aquilo que contamina a vida. Mentira, adultério, idolatria, inveja, ódio, desobediência. Pecado é um ato. O pecado mancha, o pecado contamina. Mas existe uma verdade: pecado pode ser perdoado. A base está em 1 João 1,9. O que é legalidade? A base está em Efésios 4,27. Não deis lugar ao diabo. Dar lugar significa dar direito. Legalidade é um direito espiritual. Quando uma pessoa peca ou se expõe, ela abre uma porta. Essa porta vira uma autorização. Legalidade não é simplesmente o erro. É o direito gerado pelo erro. É uma autorização espiritual. Por isso, precisamos entender esta diferença. Pecado é o ato. Legalidade é o direito. Pecado é a porta. Legalidade é a autorização. Pecado suja. Legalidade prende. Pecado é momento. Legalidade pode virar ciclo. Como o pecado gera legalidade? O processo espiritual apresentado é este. A pessoa peca, abre uma porta, não fecha. O inimigo ganha direito e começa a opressão. Jesus disse em João 14,30, o príncipe deste mundo vem e nada tem em mim. Não havia legalidade em Jesus. Entenda isso. Nem todo mundo que peca fica preso, mas todo mundo que não fecha a porta acaba preso. Quando a legalidade se espalha, existe um padrão apresentado na Bíblia. Uma pessoa peca, mas o impacto não fica somente nela. O pecado suja quem pratica, mas as consequências podem atingir quem está ao redor. Veja Davi. Em 2 Samuel 11 aparecem adultério e homicídio. Davi foi perdoado. Mas em 2 Samuel 12:10 aparece a palavra: a espada não se apartará da tua casa. Depois encontramos conflito dentro da própria família. Aminon viola Tamar. Absalão mata Amnon. Absalão se levanta contra o próprio pai. Davi pecou, foi perdoado, mas as consequências continuaram atingindo sua casa. Assã. Em Josué 7, Acã pegou aquilo que era proibido. O ato foi individual, mas Israel perdeu a batalha e soldados morreram. Um homem praticou o ato, mas as consequências alcançaram o povo. Adão. Em Romanos 5:12, encontramos outro exemplo. Adão desobedeceu. E o resultado apresentado é morte, dor e separação. Um erro e consequências que alcançaram a humanidade. Saul. Em 1 Samuel 15, Saul desobedeceu. O resultado foi a perda do reino e instabilidade em Israel. Mais uma vez aparece o princípio de que as escolhas de uma pessoa podem produzir consequências além dela. Salomão. Em 1 Reis 11, Salomão fez alianças erradas. O resultado foi idolatria, adversários levantados e, posteriormente, a divisão do reino. Ele se sujou. A nação sofreu as consequências. Um princípio profundo. Pecado não tratado pode virar legalidade. Legalidade pode virar cultura. E cultura pode influenciar destinos. Existem ciclos que se repetem. Abraão mente sobre Sara em Gênesis 12:13. Depois, em Gênesis 26:7, Isaac repete comportamento semelhante. O material chama a atenção para os padrões repetitivos e para aquilo que se perpetua dentro de uma história familiar. Por isso, é necessário identificar padrões, localizar origens, renunciar, quebrar legalidades, fechar portas e criar um novo padrão. As 14 legalidades. O material apresenta 14 legalidades espirituais. A primeira é pecado oculto. Base, Salmos 32:3.
Quando o pecado não é confessado, ele se transforma em porta. Os sintomas apresentados são peso espiritual, culpa e opressão. A segunda, palavras liberadas. Palavras como "você não vai dar certo" ou "você é um fracasso". O material ensina que palavras podem se transformar em sentenças que precisam ser tratadas. A terceira, rejeição. Rejeição gera um vazio emocional, e esse vazio pode produzir dependência emocional e medo de abandono. A quarta, traumas. Abuso, humilhação, perda. O trauma não tratado pode prender a pessoa ao passado. A quinta, imoralidade sexual. Base, 1 Coríntios 6,18. O material relaciona pecados sexuais a vínculos espirituais. A sexta, idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, pessoas, objetos ou crenças. A sétima, amargura. Base, Hebreus 12,15. A falta de perdão prende, a amargura contamina. A oitava, desonra aos pais. Base, Efésios 6,2. Desonrar é apresentado como quebra de princípio. A nona, alianças erradas. Amizades, sociedades, relacionamentos. Nem todo mundo pode andar com você. A décima, inveja e comparação. A inveja abre espaço para frustração, destruição e competição. A 11ª, medo e ansiedade. O medo paralisa e, segundo o material, abre porta para a opressão. A 12ª, vícios. Qualquer coisa que domina uma pessoa passa a governar áreas de sua vida. A 13ª, palavras de maldição. Palavras liberadas podem se tornar decretos e precisam ser quebradas. E a 14ª, ciclos geracionais. Base, Êxodo 25. Repetição de erros, padrões familiares, coisas que não começaram em você. Como identificar? O material ensina, não se liberta o que não se identifica. É preciso investigar. Onde começou? Quando começou? Quem está envolvido? Qual padrão se repete? Isso ajuda a revelar a raiz. Observe a área emocional. Existe rejeição, dificuldade de se sentir amado, mágoas, raiva presa. Observe a área familiar. Existe histórico de vício, existe repetição de erros, existem ciclos semelhantes. Observe a área espiritual. Existiram votos ou promessas, existem alianças que precisam ser renunciadas. Observe os comportamentos. O que continua se repetindo? O objetivo é identificar qual é a principal porta que precisa ser fechada. Processo de libertação. O material apresenta um protocolo. Passo 1, consciência. Passo 2, confissão. Base, 1 João 1:9. Passo 3, renúncia. Passo 4, quebra de legalidade. Passo 5, fechamento de portas. Passo 6, reprogramação de vida. Libertação não é apenas emoção, é posicionamento. Envolve arrependimento, renúncia, autoridade e constância. E depois da libertação, ser liberto é o começo, não o fim. Em Mateus 12:43-45, o material chama a atenção para o perigo de a casa ficar vazia. Por isso é necessário renovar a mente. Romanos 12:2. É preciso mudar a mente. Existem princípios que blindam obediência, santidade, honra, disciplina. Também é necessário manter uma vida de oração, jejum e palavra. Constância gera proteção. Também é necessário observar o ambiente. Lugares errados podem abrir portas novamente. Observe os relacionamentos. Quem anda com você influencia quem você se torna. E não abandone a vida de altar. Altar é oração. Altar é entrega. Altar é comunhão. Autoridade não é um evento. É estilo de vida. Alerta de recaída. Observe os sinais. Relaxamento, pecado voltando, ambientes errados. Tudo isso pode abrir novamente uma porta. Por isso, não basta ser livre. É necessário permanecer livre. Oração de quebra. Senhor, eu confesso os meus pecados e peço perdão. Eu renuncio toda a legalidade aberta na minha vida. Eu renuncio aquilo que entrou através do pecado. Eu renuncio palavras. Eu renuncio traumas. Eu renuncio alianças. Eu renuncio aquilo que precisa ser encerrado.
Eu declaro toda a porta fechada. Eu me posiciono na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro toda a cadeia sendo quebrada, toda a opressão saindo, todo ciclo sendo encerrado. Eu apresento diante de ti a minha história. Eu reconheço as portas abertas e renuncio toda legalidade, seja emocional, espiritual ou geracional. Eu declaro minha vida livre, em nome de Jesus. Amém. Declaração final. Eu declaro toda a legalidade quebrada, toda a porta fechada, todo o ciclo encerrado, toda a raiz sendo arrancada. Eu não sou continuação do erro. Eu sou o ponto de quebra. O que veio antes de mim não passa por mim. Eu entro em uma nova história. Eu sou livre. Eu permaneço livre. Eu vivo em autoridade. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pecado te suja, legalidade te prende, Jesus te limpa e te liberta. Pastor Ney Mendonça.